Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos ao projeto 555. Aqui. Olá, sejam bem-vindos ao projeto 555. São 5h55 da manhã e aqui é um canal onde eu falo para consultores que desejam melhorar o seu resultado no dia a dia, nos seus projetos, nas suas iniciativas de melhoria. Meu nome é Eduardo Ruth e eu ajudo consultores e processos a desenvolverem melhorias de alto impacto na metade do tempo. Aqui eu falo sobre dúvidas ou atalhos, obstáculos, tudo que está relacionado no dia a dia do consultor, para que ajude realmente na formação, na jornada do consultor de processo a desenvolver melhorias de alto impacto, né? Se você está interessado nessa parte do mapeamento, entender que o mapeamento é um meio e não é um fim. Se você quer usar o mapeamento para desenvolver melhorias de alto impacto, aqui é o lugar para você, para me seguir, para me falar, para trocar uma ideia, porque eu vou trazer aqui assuntos relevantes a esse tema. Tudo que eu falo aqui é testado no dia a dia. Tudo que eu falo aqui, eu faço questão de executar, eu mesmo executo alguns projetos, tenho um time de consultores que me ajuda com isso. E eu trago aqui o resultado disso tudo. Então, tudo é testado no campo de batalha, tudo é colocado à prova, porque a gente sabe que a prática é que traz, né, dados reais para a gente poder melhorar. E hoje eu queria falar de um tema muito interessante, está muito relacionado com o desempenho do projeto de melhorias, né? Por alguns momentos pode parecer até contraintuitivo, né? Porque eu disse que para fazer dar resultado para o projeto, né, não preciso de muitas melhorias. Coloquei a chamada aqui do vídeo como por que fazer muitas melhorias vai deixar o seu projeto pior, vai deixar o seu processo, né, que você está mapeando e por consequência o seu projeto pior. Por que isso vai acontecer? Tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui que não é a quantidade de melhorias, não é a quantidade de melhorias que vai fazer o consultor ser bem avaliado. Também vou mostrar hoje aqui que correr atrás de muitas melhorias, né, vai fazer com que o desempenho do seu projeto como um todo fique pior. E por fim, né, o seu processo que você está mapeando vai ficar pior também com essa iniciativa. E eu vou mostrar por que isso acontece. Por que isso vai acontecer se você fizer correr atrás de muitas melhorias dentro do processo. E eu quero mostrar também, ao fim aqui, o que você tem que fazer para evitar, para não deixar isso acontecer com você. Tá bom, é bem importante, pessoal, que a gente entenda a motivação, né? Por que o tema é relevante? Por que, que o Eduardo está falando sobre isso, né? Por que, que entender isso vai ser decisivo para você chegar ao destino que nós estamos propondo, a melhoria de alto impacto. Por que que é importante? Eu tenho dois pontos, três pontos na verdade aqui, que isso é uma crença, né, do ser humano, uma crença do ser humano, em especial eu estou isolando aqui agora o consultor de processo. É uma crença que entregar mais é igual a mais resultados. Nós acreditamos nisso, a gente vê a quantidade de coisas geradas e automaticamente nós já acreditamos que mais é melhor. É uma coisa que a gente, é o nosso dia a dia, uma cultura, está intrínseco ao ser humano. E do consultor de processo não é diferente. Eu acredito sim que mais gera mais resultados, só que esse mais é que a gente tem que determinar melhor. Não são mais melhorias, não é a quantidade maior de melhorias que gera o resultado, e sim a quantidade de resultado. E a quantidade de resultado não precisa necessariamente vir de uma quantidade muito grande de melhorias. Basta a gente trabalhar uma melhoria, né, com a maior potência, com o maior recurso, com maior dedicação, e eu vou ter uma melhoria com uma potência maior do que às vezes 3, 4, 5 melhorias isoladas, tá? Então, isso é uma crença, é o primeiro motivo que a gente tem que falar sobre isso, porque
a crença, né, é aquilo que a gente toma como verdade. E nesse caso não é verdade. Então a gente tem que conversar sobre isso para ver se você, como consultor, está fazendo essa parte, o que você, por que você acredita tanto nisso, talvez não tenha visto ainda, e eu quero mostrar isso para você. Outro ponto é que o desenvolvimento das melhorias é o veículo, né, e o resultado, a mudança, a melhora do resultado, a mudança do processo é o destino. Então é importante sacar isso aqui, ó. Tudo que você faz para desenvolver melhoria, toda a metodologia, ela é o veículo. Só lá no final é que a mudança acontece. É só lá no final que eu mostro o resultado. Lá no final, portanto, é o destino que a gente quer ir, como se fosse essa analogia. Eu vou contar para vocês que a liderança, o diretor do projeto, quem contratou vocês para fazer um projeto de melhorias, não está afim do veículo. Não está afim do veículo, ele está afim do destino. Ninguém compra uma passagem para passear, né? Estou falando via de regras, eu vou comprar a passagem para ficar andando de avião, ou de trem, ou de carro. Ele quer ir ao destino. Então, e você também não consegue vender, você pode vender um avião de primeira classe para uma pessoa que quer viajar com maior conforto e falar que tem que ir lá, sei lá, para o Sudeste Asiático, nada contra, tá? A parte da Ásia, mas se ele não quiser ir, fala, eu quero ter uma passagem aqui de primeira classe para a China. Eu não quero ir para a China também, né? Não, eu não quero ir para a China. Não, mas é de primeira classe, você vai aqui, você vai ficar um dia dentro do avião. Não adianta, pessoal. Não adianta, porque ele não quer ir para a China. Então, primeiro a gente tem que cuidar do destino. O destino é a mudança para a gente. Mudança, melhoria de processo. Esse é o destino. Então, ele tem que comprar isso. Na maioria das vezes, ele comprou. Essa é a grande sacada. E a gente não está entregando. Então, a gente tenta compensar o destino com o veículo. Como eu disse aqui, como se fosse um avião. Ah, é a primeira classe. Mas ele não quer ir. Então, tome muito cuidado com isso. A relevância é entender isso. Então, o veículo ele tem que ser bem feito, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser depois eficiente, mas ele precisa estar alinhado com o destino. Tá? Então, vamos trabalhar no destino. O resto que você faz é só a forma que você vai entregar, tá? Então, é bem importante entender isso. A mudança é o destino e, portanto, a quantidade de melhorias, o jeito que você apresenta melhorias, o jeito que você faz, levanta, usa as técnicas, isso é um veículo. Então, é muito relevante que a gente entenda isso para poder alcançar isso que eu estou falando, né? Alcançar essa parte de que fazer muitas melhorias não me diz nada. Às vezes o consultor chega e me mostra, olha que eu tenho 20 melhorias. Eu falo, vamos lá, qual é a que muda o jogo? Como assim, Eduardo? Tem 20 melhorias aqui, são muitas melhorias. Eu falei, tudo bem, eu não vou julgar antes de ver. Eu quero saber qual dessas daí é a que muda o jogo do cliente. Qual dessas daí é que vai me dar o destino para eu atacar ela? Qual? Não, tem 20. Você fala, as 20 aqui somadas vão dar isso. Pode até ser, tá? Mas eu sinceramente duvido. Porque eu vou mostrar aqui por que isso acontece. Por que que 20 não dá certo? Por que que 20 não é a mesma coisa que uma, duas ou três bem trabalhadas, tá? Então, é importante que a gente sempre entenda a definição do que você está trabalhando, sempre. O que é, o que não é, delimita tudo que você está fazendo. Eu chamo das premissas, né? Delimita tudo que você está fazendo para você ver se entendeu de verdade, para você ver se você está conseguindo, né? Entender tudo que você está fazendo. E nas melhorias não é diferente. Então, tem as definições do que é e o que não é. Então, nós estamos falando aqui sobre foco no resultado. Eu pego aqui o começo do projeto e tem um resultado lá no final. É o foco no resultado que eu estou falando, né? Então, eu preciso entender qual é o resultado lá no final e todo o resto, tudo que não for focado nisso, na hora de entregar,
né, eu posso descartar, até para me dar a produtividade. Então, é ter o foco no resultado e ter visão do todo. A visão do todo, pessoal, quero que vocês entendam que é a soma das informações. Então, o objetivo do projeto, entender o ritmo do projeto que você está, entender a expectativa do cliente, tudo isso para você formular a sua metodologia de entrega, o seu veículo, né, ele vai te dar condições para você entregar lá o seu destino. E também a forma ágil de entregar. Tá bom? Então, esses dois combinados aqui, no visão do todo, foco lá no resultado, vai me trazer a possibilidade de enxergar o fim. Vai me trazer a possibilidade de eu entender o que realmente importa para o cliente. Que eu começo a desmistificar isso. Será que ele quer a quantidade de melhorias? Quer fazer um teste? Pergunta para ele. Se não quer perguntar durante o projeto, pergunta depois que acaba. Pergunta se é isso que importa para ele. Você ter uma surpresa. Quem melhor que o cliente para falar sobre isso? Eu sei porque eu já perguntei e várias vezes, tá? Então possibilita da gente entregar, enxergar o fim, né? E nos dá a chance de balancear os esforços. Nos dá a chance de eu verificar o quão longe eu estou do destino, quão longe eu estou dessa entrega e balancear os esforços. Me dá a chance de escolher, gente. Porque eu vou escolher se eu devo gastar mais horas nesse ASIS, ou mais horas nessa melhoria, ou mais horas nesse to-be, ou se eu devo gastar mais tempo aqui levantando, estimando determinado ganho do projeto. Eu vou ter que falar, fazer uma agenda específica. Então, tem muita coisa que vai acontecer aqui dentro, né, desse veículo, muita coisa. Então, você vai ter que escolher onde você põe os seus esforços. E se você não está enxergando lá na frente, o todo, né? Ó, eu tenho tantas horas para fazer isso, eu tenho tantos processos, eu vou fazer um agora. Você não tem essa visão do todo, meu amigo, você vai ser levado pelo projeto. Quando você é levado pelo projeto, o que vai acontecer? Vai chegar lá no final, você vai estar do jeito que deu tempo, né? Você não sabe comandar isso, e vai faltar. Ou uns não vão conseguir entregar a produção, o outro não vai conseguir entregar o desenho novo, mas ele fez um monte de melhorias. Não importa nada para mim. Então, isso é que eu estou falando aqui, enxergar o todo e ter a visão, né, do macro aqui e sabe, enxergar lá no final o fim, enxergar lá no final o resultado do projeto. E o outro ponto aqui é ter a visão de longo prazo. É bem interessante isso, tá? Assim, modelos de sucesso têm visão de longo prazo. Então, por que deveria ser diferente para o nosso projeto de melhoria? Não quer dizer que eu só vou entregar melhorias lá no longuíssimo prazo e, portanto, não vou mostrar nada. Não é isso. A visão do longo prazo me mostra determinadas mudanças, é maturidade que vai me trazer a resposta para que determinadas mudanças eu vou conseguir entregar. E outras mudanças, outras melhorias, eu vou deixar desenvolvido. Vou deixar lá desenvolvido. Mas eu não vou conseguir alcançar agora. Então, isso é uma maturidade muito grande que o consultor tem que ter. Essa expectativa bem regulada. Isso só tem que desenvolver a visão de longo prazo. Se eu tiver a expectativa de implantar um novo sistema RP em menos de um ano, em 6 meses, assim, eu vou me frustrar muito, porque historicamente isso não é verdade. Então, se eu tiver a visão curto prazo, eu vou querer entregar tudo agora e não vou conseguir. Então, vocês vão verificar lá no final o que faz diferença para o cliente, porque é ele que dá a satisfação do projeto, é ele, é para ele que você tem que perguntar, não é para mim, não é para você mesmo, é para ele. Se você não está entregando a qualidade que ele espera, se ele diz que você não tem qualidade, você não tem. Ponto. Se ele não atesta que você tem um resultado, você não tem. Então isso tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, porque a visão de longo prazo mostra o que você pode gastar energia agora, o que você vai planejar para gastar energia depois.
Tá? E quando você faz isso, você está tirando da sua frente, pelo menos aquela energia de desenvolver teoria, do que é de longo prazo. Você não precisa gastar energia uma coisa que vai desenvolver daqui a um ano. Você tem só que deixar o caminho. Tá? Também não é deixar só a lista lá, deixar o caminho. Nós vamos falar sobre isso, tá? E só para delimitar, né, o que não seria, você ter bem claro, ó, consultores que estiver fazendo isso que eu vou falar agora, presta atenção, porque isso pode ser uma coisa que está te tirando do jogo, tá? Pode estar te tirando do jogo e você não está sabendo. Então, o que não é. Quando o Eduardo está falando que entregar menos lá é mais, que menos é mais. Sim, esse clichê de menos é mais serviria aqui. Mas o que não é, que não tem a ver com o que eu estou falando aqui, é chegar lá no projeto, por exemplo, eu já escutei muito isso, eu vou usar o mesmo termo aqui, tá? É fazer entrega de consultoria, entre aspas aqui, fazer entrega de consultoria. Eu fiquei procurando entender o que, que era isso, né? E algumas pessoas falam, ah, é igual entrega de consultor, né? Infelizmente, uma coisa até pejorativa, uma coisa ruim para a gente. Porque entrega de consultoria, eu fui saber, né, fui perguntar, fui me interessei, é aquela entrega onde a consultoria dá um relatório, dá uma quantidade de melhorias grandes, dá uma lista e vai embora. Faz isso. Então ele deixa para o cliente resolver, ele faz uma lista de melhorias e vai embora. Então isso aqui eu escutei muito que seria entrega de consultor. Falou, ah, você está fazendo entrega de consultoria, né? Deixa o relatório aqui e vai embora. Eu não quero isso para mim. Não quero isso para mim. Se você é consultor e está me escutando aqui e quer para você, não é aqui que você vai ter o conteúdo adequado, porque eu não falo sobre isso. Eu falo sobre melhoria de verdade. Falo sobre melhoria que muda o jogo para o cliente. Então não é isso que eu estou falando, tá? A outra coisa que eu não estou falando aqui, que é muito comum para o consultor, é melhorar parte do negócio. Melhorar somente a parte do negócio. E delimitando um pouquinho, eu vou dar um exemplo aqui, eu vim da engenharia, e trabalhei muito tempo com obras de grande porte, lá a gente tinha vários setores, e por vezes cada um colocava o seu melhor ali. O melhor dos suprimentos era um sistema que possibilitava ele fazer a cotação e comprar custo-benefício melhor. O melhor da qualidade era conseguir acompanhar a documentação toda em tempo real e também, lógico, colocar tudo dentro dos parâmetros. O melhor da produção era tempo. Então eu precisava das coisas, dos recursos mais rápidos possíveis, independente às vezes do custo, né? Às vezes, porque eles precisavam entregar. Então repare, cada um, os suprimentos puxa para o custo, a produção puxa para a entrega, né? Para o escopo, a qualidade puxa para a qualidade. Então cada um puxa para um lado, que é a própria tradução do triângulo de ferro do gerenciamento de projeto, mas cada um puxa para o seu lado e cada um faz o seu melhor. Cada um melhora a sua parte. Agora, isso melhora o todo? É a grande questão. Certa vez, uma pessoa me disse, mais experiente, me disse essa frase, né, esse exemplo, aliás. Ele falou, Eduardo, se eu pegar o melhor câmbio, se eu pegar o melhor motor, se eu pegar a melhor aerodinâmica de carros diferentes, tá? Pegar o melhor câmbio da Ferrari, não sei, estou chutando aqui, melhor motor lá do Lamborghini, melhor carenagem da Porsche, junta tudo, vai dar o melhor carro? Não. Então, o processo é a mesma coisa. Se eu pegar melhor para todo mundo isoladamente, não vai fazer o melhor processo. O que quer dizer que nós temos que abrir mão de algumas coisas. Precisamos pensar no todo. Então, se eu só pensar na parte da melhoria e ir embora, eu fiz aqui a melhor parte da melhoria, eu levantei a maior quantidade de melhorias, eu fiz uma lista, até listei aqui os ganhos e eu estou deixando aqui com o cliente e vou embora tal, e eu cuidei dessa parte. Não vai gerar mudança. Eu estou cuidando só de uma parte da metodologia. Não pode esquecer que a metodologia vai até o desenvolvimento da mudança. Tá? Então, melhorar as partes não melhora o todo. Isso aqui não é o que eu prego aqui, não é o que eu falo aqui. Eu falo de exatamente o contrário, eu falo de conectar o todo. Eu falo de entender o cliente, eu falo de entender
o que é mudar o jogo para o cliente, tá? Então eu tenho que, por vezes, abrir mão de algo. E eu só vou saber disso na hora que eu tenho a visão de longo prazo, na hora que eu tenho a visão do todo, na hora que eu consigo enxergar o fim, tá? Então, dito isso, né, delimitado essa que é e o que não é, eu fiquei olhando ontem à noite sobre algumas histórias que eu podia trazer aqui para falar aqui hoje, para registrar. E basicamente eu achei alguns projetos, relacionei eles e vi o que tinha em comum entre eles. Basicamente eu separei entre dois projetos, dois tipos de projetos. Os que deram bom e os que deram tão bom assim, para falar numa linguagem bem simples. Né? Os que não deram tão bom, pelo menos não deram o resultado que poderiam dar. Então, começando por esse grupo de que não deu tão bom, assim, ou pelo menos não deu quanto que deveria dar de resultado poderia, eu trago as lições ensinadas. Sempre falo sobre isso. Quem me acompanha aqui sabe que eu não classifico imediatamente um projeto em lições aprendidas. Eu preciso realmente ter certeza que foi aprendido. Então, por enquanto, são lições ensinadas. O projeto me ensinou determinada lição. Eu coloquei 2 pontos. Eu vi em evidência 2 pontos dos projetos que eu fiz recentemente, ou até no range de 2 anos, que me mostraram lições ensinadas com relação a isso, de quantidade de melhorias versus resultados. Eu estava olhando com essa lente, né, ontem. E eu vi que tem dois pontos. O primeiro é que alguns projetos não deram tempo de desenvolver as melhorias, ou seja, eu fiz muitas e não deu tempo. Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo é que não despertou interesse da liderança. E, pegando o que eu falei anteriormente, é quem dita, quem classifica, quem reconhece a qualidade real do meu trabalho. Então, o número 1 não deu tempo, aconteceu bastante isso, pus em evidência. Projetos que não deram resultado e tiveram muitas melhorias, foi esse o filtro que eu fiz. Então, muitos em comum não deram tempo de desenvolver e o outro não despertou interesse da liderança. Eu acho muito interessante as lições ensinadas, porque olha só as informações que nós temos. É só pegar isso que não deu certo e corrigir, gente. Isso aqui não é fácil, né? Então, desse primeiro grupo que não deu tempo, eu vi lá que eu saí fazendo, né, desenvolvimento de muitas melhorias e no final acabou o gás, acabou o prazo do contrato, acabou as horas, eu tenho que entregar. Aí vira entrega de melhoria de consultor mesmo que eu disse, né? E, pessoal, eu sei que nós não vamos desenvolver todas as melhorias que estão listadas. Eu sei disso. Eu sei que a lista que tem lá não vai dar para fazer tudo. Porque nós temos um contrato, né? É claro que pode ter aditivo, tá? Mas eu sei que não vai dar. Mas nós podemos deixar o caminho desenvolvido. Nós podemos deixar os ganhos principais das melhorias priorizadas. Nós podemos deixar as ações necessárias para que as melhorias sejam feitas, né? Nós podemos deixar classificado em curto e longo prazo. Então, nós podemos fazer um trabalho bem feito. Então, desenvolver o caminho é isso. Não existe para mim só o to be, novo processo, e vai embora. Para mim não tem isso. Para mim eu tenho que levantar as melhorias, eu tenho que desenhar um novo processo e eu tenho que falar o como. Tá? Eu tenho que dizer o como. Então, como é a própria tradução do plano de ação. Eu tenho que deixar isso bem desenvolvido. O plano de ação tem que estar lá. E o que é um bom plano de ação? É quando ele é suficientemente bom para transformar o processo antigo, o as is, no to be, no novo processo. Se ele levar o processo do ponto A ao ponto B, ou seja, se eu seguir aquelas ações todas, fizer elas, e tiver potencial para me levar do ponto A ao ponto B, é um bom plano. Claro que tem que testar, tem que verificar o resultado, mas ele tem potencial para ser um bom plano. Então, isso dá para saber antes de fazer. Então, a minha obrigação como consultor é entregar o como para o cliente das melhorias que eu priorizei. Tá bom? Então, isso para mim corrige esse ponto de entregar e ir embora. Ah, então, esses projetos que eu olhei agora, que não deram bom, por conta de acabar,
O tempo é porque eu não fiz isso, eu não deu tempo de eu entregar não só o to be, como um plano bom para o desenvolvimento. Aí eu ainda prego aqui que a gente tem que ter a gestão dessa mudança. Se ao menos tiver o plano, eu dou o caminho para ele. Nesses projetos, eu não tinha, a maioria das vezes, o plano bem feito, né? Eu tinha algumas ações, mas que não estavam completas, e eu, na maioria, grande das vezes, eu não tive essa gestão da mudança depois da entrega, tá? Então, é um ponto que eu queria deixar aqui. E o outro de não despertar o interesse, uma coisa muito interessante, que eu anoto alguns pontos de pergunta mesmo para o cliente, que eu faço esse rescaldo com ele, seja num projeto que eu entreguei, seja no projeto que meu time entregou. Aí, com uma obrigação mesmo de gestor, eu verifiquei que as melhorias, perguntas, né, que eu fiz e respostas do próprio cliente, que não despertou interesse, porque as melhorias estavam pulverizadas, item, porque era somente uma lista, palavras dele, tá, pessoal? Palavras do cliente. Era somente uma lista e também que eram melhorias teóricas demais. Então, eu separei que tinha alguns itens lá, eu separei nesses 3 grupos aqui. O cliente me disse que não despertou interesse o projeto de melhoria. Nós tivemos a chance, ele nos deu a oportunidade de fazer um projeto de melhoria e talvez ele nunca mais volte, porque a experiência dele parece que não foi tão boa, né? E a melhoria foi pulverizada, foi a primeira coisa que ele falou. Era somente uma lista com um monte de coisa para fazer, que é a própria entrega de consultor que eu disse antes, e as melhorias eram teóricas demais. Então, ou seja, não deu tempo de eu trabalhar a melhoria, eu acabei entregando uma lista de melhorias. Mas, Eduardo, era uma lista grande. O que importa? Essa é a pergunta, o que importa? Porque o cliente está me dizendo que a lista é grande, ele não lembra disso, ele lembra que não deu interesse. Eu queria deixar esses 2 pontos para você, consultor. Se você está desenvolvendo as melhorias, chegando no final do projeto e não está dando tempo de desenvolver, você está com algum problema. E não vai dar bom o seu resultado. Eu estou antecipando, porque eu vi um histórico, pelo menos meu, com a minha equipe. São alguns projetos, não são poucos, não. E eu vi que não deu bom por esse motivo. E o outro é porque não despertou interesse. E a gente está lá por causa deles. A gente está lá para mudar o jogo do cliente. Então, preste atenção. E se você faz essas 2 coisas, preste atenção, fique presente para isso, porque às vezes a gente faz de forma inconsciente. Mas agora eu estou te falando. Se você está me ouvindo aqui, ó, isso não tá bom, pessoal. Então, toda vez que você for fazer de novo isso aqui, você lembra, ó, Eduardo falou alguma coisa disso. Deixa eu prestar atenção. E aí a gente vai tentar corrigir agora com algumas mudanças, né? E os que deram bom para a gente falar, né? Não falar só de coisa que não deu certo, que deram bom, as lições que devem ser aprendidas também, né? São as coisas ruins nos ensinam, as coisas boas também devem nos ensinar. As que deram bom foi quando o consultor teve, pode parecer um pouco subjetivo isso, mas teve um bom entendimento do objetivo do projeto e do alinhamento da expectativa. Eu lembro porque eu escrevi isso. Assim, esse consultor entendeu bem o que era o projeto. Escrevi com essas palavras. Ele entendeu o objetivo do projeto, que é muito importante, que é o input aqui no começo, e alinhou expectativas com o cliente. Comunicação transparente o tempo todo. Eu vi lá a frequência de reportes, dá para ver. Então, eu vi essa característica. Transparência o tempo todo na comunicação e linguagem simples. Linguagem simples. Então, são pontos importantes aqui. Historicamente, pessoal, o cliente lembra de 1 a 3 melhorias. Olha que louco. O cliente lembra 1, 2, se for perguntar para ele, ele fala 1. Mas historicamente ele lembra de 1 a 3 melhorias, com maior probabilidade de lembrar 1, tá? Então, de 1 a 3 melhorias. Só por isso não vale a pena fazer 5. Só por isso, mas ele está pagando, talvez exatamente porque ele está pagando, que você tem que otimizar o investimento dele. Assim, faça bem feito 1, 2, 3 no máximo, faça bem feito.
E as outras, onde está? As outras estão listadas, estão com as ações. Se ele quiser mexer nas outras, ele tem que priorizar outras. É normal isso. Normal, assim, eu vou gastar energia, ninguém gasta energia em tudo. Ele, como gestor do projeto, também faz isso. Ele escolhe recursos, escolhe investimentos. Por que você acha que você tem que investir tempo em todas? Não é assim. Tá? Então, eu vou complementar aqui do jeito agora para a gente resolver isso, tá? Para a gente fechar um jeito para resolver isso. Como sempre eu faço, eu mostro como não fazer primeiro. E de novo, pessoal, eu faço isso com o objetivo de despertar a atenção do consultor para verificar se ele está fazendo alguma coisa diferente. Eu já disse algumas coisas anteriormente, eu vou só complementar aqui para ver se você, consultor, está fazendo isso. Fica esperto, dá uma olhada, verifica que o resultado pode estar indo para um caminho que você não vai querer lá no final. Então fique esperto, só se você despertar o interesse, verificar e dar uma analisada, já me dou por satisfeito aqui, né? Então eu separei dois itens só para não complicar, de que a gente pode estar fazendo isso aqui e não ser o jeito certo. Primeiro é não dedicar tempo para as melhorias, isso é bem importante, tá? Então assim, o que é isso? É sair fazendo, eu pego a melhoria e saio fazendo o desenvolvimento, faço exercício, acabou o exercício, faço melhoria, acabou a melhoria, faço to be, acabou o to be, vou no plano de ação, opa, às vezes não dá tempo. Então é como se eu estivesse nadando, né, de cabeça baixa, e quando eu levantar a cabeça para ver para onde eu estou indo para o lado errado. Essa analogia. Então levante a cabeça de vez em quando, né, para ver se você está indo para o lado certo. Até para poder acelerar, para poder descansar, para poder dosar o seu esforço. Então, dedicar tempo para melhoria, exatamente ter a visão do todo e escolher os seus esforços. Então, o jeito errado de fazer é não dedicar tempo. Melhoria. Se você está gastando, é fácil de medir, tá? Você pega lá a fase do desenvolvimento de processo e mede quanto você está gastando no exercício, quanto você está gastando no to-be, quanto você está gastando no plano de ação, vê onde você está gastando o seu tempo. Nós acompanhamos os projetos, né, através de Kanban, e olhamos e temos atividades específicas para cada fase. Então, eu tenho isso medido para todos os projetos. Tem as fases de todos os projetos medidas aqui para ver se quanto que gasta na ESI por processo. Então, usar os dados para isso é bem importante. Então, não dedicar tempo, eu olho lá, a melhoria gastou 10% do tempo do projeto. Contrapartida, o ESI gastou 50%. Vai dar ruim, cara. Eu já sei assim que se eu não entrar para fazer alguma coisa no meio do projeto, vai dar ruim. Vai dar ruim porque ele não está dedicando o tempo que tem que dedicar às melhorias, tá? A outra parte é não entender aqui a metodologia. Quando eu não entendo a metodologia e quais são os entregáveis, né? Quais são os entregáveis? Se eu não entendo isso, eu vou provocar um resultado não tão bom. Se eu não entendo a metodologia, os entregáveis, eu não vou conseguir chegar até o resultado. E o que eu estou falando aqui? Que a lista de melhorias é diferente de um plano de mudanças. Lembra que a gente falou que o destino é a mudança? A lista de melhorias não é isso. Tá? Se você acha que a lista de melhorias já está bom, é o jeito errado de fazer. O plano da mudança é o como, né? É o como a gente quer fazer ações que mostram como transformar o processo. Se eu tenho essas ações que mostram como transformar, eu tenho aqui uma coisa diferente da lista de melhorias. Então, se você faz esses dois, não dedica tempo e dá para você checar. Se você também não entende essa metodologia, as entregas certinhas ali, você corre o risco de ter um resultado não tão bom lá na frente. Dá uma verificada para ver que aonde isso vai te atrapalhar, né? Um é que vai acabar o tempo e você não vai ter feito, e o outro que você vai entregar, fazer a entrega do consultor e não vai gerar resultados. Um acabou o tempo e o outro resultado vai ser sem potência. Então, se você fizer isso, pode chegar nesse resultado que eu estou falando aqui, que não é o que a gente quer, né? A gente está falando aqui de melhoria potente, a gente está falando aqui de mudar o jogo para o cliente, tá bom? E qual seria, então,
o jeito certo. Qual é o jeito que me produz resultado? O que que interessa? Me fala, Eduardo, então, o que que eu tenho que fazer para a gente fechar esse assunto aqui e sair praticando no dia a dia, para a gente realizar algumas mudanças do jeito que a gente faz. Então, vamos lá. O primeiro item não podia fugir de, de ser, né? O primeiro item é enxergar o fim desde o início. Eu enxergo qual que é o fim lá do projeto, mas é desde o comecinho do projeto. Eu já sei qual é o fim. Eu entro no projeto sabendo qual é o fim. Eu até sugeri outro dia para um projeto para a gente arrancar, tirar as entregas mesmo parciais, essas que eu falei que eu medi, e colocar uma só. Também funcionaria. Eu perderia talvez o apontamento, colocar só uma, assim, é uma dica prática. Fala, você bota só assim, mudança no processo de suprimento, se for para, né? Ou põe a própria mudança, de redução do lead time, tá? Bota lá o nome dela. E dentro dela, vai estar tudo lá dentro. O ESIS, a validação do ESIS, né? Levantamento, a lista de dores que você tem que fazer, como se fosse um checklist. A parte das melhorias priorizadas, a apresentação da melhoria, as melhorias validadas já e as ações. Então, tudo lá dentro, pode ter mais coisa, eu falei alguns aqui, dentro de uma atividade grande. Só que desde o começo, o consultor já saberia que tem que fazer a mudança. Então, é uma das coisas que podem favorecer o consultor a enxergar isso. Eu estou trabalhando com a atividade, na mudança tal, toda hora ele tem que apontar horas ali. Pode ser um mecanismo. Eu uso a técnica assim, de enxergar sempre de trás para frente. Eu pego o projeto, veja, eu tenho que entregar em fevereiro. Em fevereiro é o quê? A mudança. Eu ponho a mudança lá no final. Ah, então as ações têm que estar prontas aqui uma semana antes, ou se eu tenho a gestão da mudança, sei lá, 2 meses antes, para eu ter tempo de desenvolver a mudança. Então, se tem que estar 2 meses antes, eu tenho que fazer depois a melhoria validada, que a apresentação tem que ser aqui. Aí eu volto mais um pouquinho, eu tenho que ter a lista de melhorias priorizadas, não só uma lista, né? Para isso eu tenho que ter a lista de dores que saiu do ESIS e para isso eu tenho que ter um ESIS validado. Então eu venho de trás para frente, dei um exemplo aqui, e de trás para frente eu faço como se fossem marcos mesmo, né? E eu entendo tudo, enxergo o fim desde o começo, tá? Então isso é uma coisa que deve ser feita. A segunda, né? Mais um item com relação a isso, eu tenho que deixar esse plano desenvolvido, tá? Eu tenho que deixar isso daqui, como eu falei anteriormente, eu tenho que deixar as ações que levam do ponto A ao ponto B. Então, isso é uma das entregas lá no final, né? Então, eu enxergar o fim também. Então, eu tenho que falar, ó, lembra-se, consultor, que você tem que deixar um plano para o cara. Você vai deixar só a lista não, hein? Desde lá do comecinho, tem que se corrigir. E se você se preocupar com isso, o resultado já vai ser melhor, tá? Um segundo item aqui seria entender, pessoal, entender que não cabe, dentro do projeto, não cabe desenvolver todas as melhorias. Não precisa ser tudo naquele projeto, tudo de uma vez. Boas práticas também, de alguns projetos, pode levar a desenvolvimento de ondas, né? Onda 1, onda 2, fase 1, fase 2. Não pensa que tem que ser tudo aquilo no projeto. Então, entender que não cabe fazer tudo e precisa de uma vez só, tá? Se você entender o fim que eu falei anteriormente, tudo isso que eu vou falar agora na sequência vai ficar mais simples, tá? Não vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais simples. Então, você entender que não cabe fazer tudo é normal, não cabe. Por quê? Demora para desenvolver bem feito, tem que escolher para fazer bem feito. A, a empresa precisa de tempo, é um outro motivo, ela precisa de tempo para ter maturidade. Se entrega tudo, ele não tem tempo de absorver aquilo, então tem que fazer em fases mesmo, por isso priorizar, faz uma, desenvolve, eles vão crescer com aquilo, você faz outra, né? E aí talvez acabe o prazo do projeto, mas a vantagem é que vai ser bem feito. Quiçá você pode até ganhar um aditivo do projeto, né? Se você estiver fazendo um bom trabalho. E por fim aqui, né? Então, primeiro, porque demora a fazer bem feito. Segundo, porque a empresa precisa de tempo com maturidade. E terceiro, porque é normal que todo mundo tenha limite. É normal, gente. Não dá para fazer tudo. Não dá, tem que escolher. É assim, projeto é assim. Então, não fique se martirizando por isso. Então, entenda que não cabe.
tudo dentro do projeto. Tá? Também entenda, né, se você entendeu o fim lá, isso aqui vai ficar simples também. Entenda que é necessário priorizar, mas com critérios. Sem ter essa frase, tem que se priorizar com critérios. Eu vejo muita gente, já vão fazer essas daqui, porque essas daqui acaba virando um porque sim, porque não. Qual é o critério que você usou? Existem vários, tá? Eu gosto de usar muito o esforço e impacto. Faço uma matrizinha de esforço e impacto. Ponho nota de 0 a 5 para esforço, nota de 0 a 5 para impacto. Depois ponho um peso, faço no Excel mesmo, faço uma multiplicação e vou ranqueando as melhorias. Eu faço isso. Então, o esforço tem mais a ver com o gasto de energia, de tempo, de investimento, né? Porque às vezes o pessoal fala que é subjetivo, e o impacto tem mais a ver com o resultado. Isso muda mais o cliente, faz mais diferença. Se você não sabe dar nota de 0 a 5, dou uma dica aqui para fazer referencial. Falou, essa aqui é que dá mais trabalho, bota 5 nela. E essa outra, dá menos ou mais trabalho? Ah, dá menos, então bota 4. Mas dá menos pela metade? É, metade, então bota 2 ou 3. E vai fazendo um referencial, volta e ajusta. Ou aquela que eu falei que era 5, não é 5 não, é 4. Então faça referencial. Você consegue fazer ajuda do mesmo jeito, tá? Não precisa fazer uma conta maluca para dar uma nota de 0 a 5, tá, pessoal? Então, são coisas mais simples que isso. Um terceiro item aqui para ser feito é estabilizar as melhorias. Estabilizar a melhoria tem um pouquinho mais de profundidade que vem lá do Six Sigma. O próprio conceito da melhoria são 3 itens, né? Que ela tem que ser, primeiro, ela deve melhorar o resultado de fato, depois ela tem que ser estável e depois ela tem que ser intencional. A melhoria, para ser classificada, tem que pegar a mudança e classificar nesses 3 itens, senão ela é só uma mudança. É um termo que eu já falei aqui outros dias, mas é um dos conceitos de definição de melhoria que a gente traz lá do Seis Sigma. Porque nem toda mudança, né, é uma melhoria. Né? Toda melhoria vem de uma mudança, mas nem toda mudança é uma melhoria, tá bom? Depois eu posso aprofundar isso novamente em outro tempo aqui. Então, estabilizar as melhorias precisa de tempo. Eu fiz uma melhoria, traindo aqui, ela melhorou, mas depois no outro dia ela piorou de novo, depois no outro dia ela melhorou um pouquinho, depois no outro dia ela piorou de novo. Eu sei que ela tem uma variabilidade. Eu estou falando exatamente disso, é controlar a variabilidade para que a melhoria não volte, né? Que a situação anterior não volte, ela piore. Então, assim, eu fiz uma mudança de tempo de processo. Era 20 dias, virou 10 dias. No outro dia pode ser 8, pode ser 12, pode ser 7, pode ser 12, pode ser 9, pode ser 11, mas ela está em torno do 10. Ela saiu de 20 e está estabilizada em 10. Diferente dela, saiu de 20, foi para 10, foi para 30, foi para 5, foi para 25, foi para 7. A variabilidade está muito alta e aí eu não posso falar que isso é uma melhoria, que cada dia é um jeito. Isso não é uma melhoria. Então é isso que eu estou falando aqui, estabiliza. E para estabilizar precisa de tempo. Então, o tempo vai trazer essa estabilidade e você precisa entender isso como um jeito certo de fazer. Você precisa de tempo para estabilizar. Então, se precisa de tempo, não dá para desenvolver muitas. Então, há um outro item importante para a gente estar aqui é liderar a melhoria. E eu vou falar dois ao mesmo tempo, que é liderar a melhoria e comunicar de forma transparente sempre. Então, para eu fazer as melhorias priorizadas, eu tenho que liderar ela, e liderar que eu estou chamando de liderar a equipe do projeto mesmo. Eu tenho que liderar lá e falar, ó, é essa que nós vamos fazer primeiro, vamos desenvolver isso, eu preciso levantar esse ganho, me ajuda com isso aqui, eu preciso dessas informações, faz o ganho, apresenta o ganho, aprova a melhoria, faz as planos de ação, chama um dono do processo, um líder do processo, quem tiver na maturidade da empresa ali, e desenvolve essa melhoria com ele. Então, liderar é ir até o final. Muitos consultores dizem para mim que não tenho equipe para liderar. Você tem a equipe do cliente, vai liderar eles. Liderar a equipe e comunicar isso de forma bem transparente. Falar, essa mudança aqui nós não vamos fazer agora porque ela precisa de investimento, ela vai ser jogada mais para frente conforme o seu plano estratégico e eu só vou fazer as 2 anteriores, tá? Então, clareza o tempo todo.
Clareza o tempo todo, ó, essa mudança não está realizando, eu preciso de ajuda, eu preciso de um incremento de equipe, clareza o tempo todo. Isso traz resultado para você não cair na armadilha que eu disse lá no comecinho do assunto, que é de não conseguir desenvolver um bom resultado por conta da quantidade de melhorias. Então, não basta, eu tenho que priorizar sim, mas eu tenho que liderar isso, eu tenho que defender esse ponto. Então, é comunicação transparente. E por fim, para fechar aqui, eu acho muito relevante agrupar as melhorias. Esse, para mim, é o central desse tema, tá? Eu entendi o todo, eu escolhi os esforços, eu priorizei as melhorias, lá várias melhorias menores, eu priorizei elas e agora eu vou formar uma melhoria potente. Eu vou pegar por similaridade, familiaridade, eu vou pegar por causas, eu vou juntar, eu vou agrupar, na verdade, a melhoria, eu vou deixar elas agrupadas para desenvolver uma melhoria potente. Tem que tomar cuidado com o termo juntar aqui, porque o agrupar é diferente do juntar. Porque o juntar, assim, você pode usar desde que você saiba a diferença, tá? As pessoas, quando falam juntar, estão falando simplesmente em pegar um grupo, elas isoladas e trazer junto, sem nenhuma familiaridade, como eu disse, similaridade, sem nenhuma afinidade. Isso não é agrupar. E o que faz a diferença é agrupar. Então, você agrupa e aí você faz uma melhoria mais potente. Faz muita diferença. Eu apresento às vezes uma melhoria, só que dentro dela tem 8, 9 pontos de melhorias que eu chamo. E ela, por exemplo, redução do lead time da operação. E ali dentro tem uma melhoria que melhora o sistema. Aí depois tem outra que melhora os procedimentos. Aí tem hora que simplifica o processo. A outra tem mais treinamentos. A outra tem uma alteração de um jeito de fazer lá. A outra tem melhoria no cadastro. Eu somo todas essas aqui, que são pontos de melhoria, e ela junta todas num, né, que eu estou falando de juntar aqui, ela vai agrupar todas dentro de uma melhoria mais potente, né? E aí eu entrego essa melhoria potente. E aí vão ter muitas ações, evidente, para melhorar cada ponto daquele, mas está agrupado. Aí isso é muito importante. Pessoal, eu sempre trago aqui um desafio, tá? Um desafio de fazer ou uma indicação de um livro, alguma coisa assim. Hoje eu gostaria de deixar um pedido para você que tem interesse em verificar como fazer um agrupamento desse que eu disse agora. Queria que vocês entrassem lá no meu canal do YouTube, né, Eduardo Ruth, colocar lá. Eu estou fazendo um projeto complementar a esse do Projeto 555. Eu estou fazendo um projeto lá de aula ao vivo, toda quinta às 19 horas. Tá? Então tá lá postado. Quinta-feira passada eu falei sobre usar a técnica do espinha de peixe, diagrama de Ishikawa, né, para desenvolvimento de melhorias. Então, potentes, é claro. Então, eu mostrei passo a passo, eu compartilhei minha tela, eu fiz do absoluto zero, de uma lista de dores que eu criei na hora, e eu fiz do zero uma melhoria potente através dessa técnica de espinha de peixe que é usado muito na qualidade. Eu não vejo muito usando em processo, mas eu usei lá. Acessem lá, por favor, o YouTube, né, e acessem essa aula, né, para vocês verem no detalhe como que eu estou, é uma das técnicas de agrupamento de melhorias. Então acessem lá, que está lá no meu canal, Eduardo Ruth, está lá aula 1, né, que foi o projeto que eu comecei na semana passada, e essa quinta também vai ter, e às 19 horas, às 7 horas da noite, né, tem essa aula lá, por favor, dê uma olhada, eu recomendo fortemente, porque tem tudo a ver com esse tema aqui. Se você se interessou por esse tema, tem um aprofundamento maior lá de como agrupar, tá bom? Eu quero deixar essa dica, né, para poder contribuir com a formação do consultor. Pode deixar comentários lá, ideias para novas postagens que eu tenho o maior prazer em fazer. Bom, pessoal, se gostou, pode encaminhar para quem acha que pode melhorar aqui, pode deixar um comentário de outros temas. Eu terei o maior prazer em conversar sobre isso, sempre focado na melhoria e alto impacto, tá bom? Até a próxima, então. Um abraço.